Boa noite a todos, sejam bem-vindos à casa do nosso Deus. Vamos estudar um pouco a palavra do Senhor e que realmente o Espírito de Deus possa nos usar. Eu tenho um xará na Bíblia que certa vez ele tentou fugir e Deus foi lá e me enviou um peixe para pegar ele. Eu confesso a vocês que eu também tentei fugir. E Deus enviou um peixe chamado Gilcinei. Queridos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse tema aqui foi ele que escolheu o tema. Ele apenas nos passou essa responsabilidade. Então, se você tiver de bater em alguém, bata em Gilcinei, fique à vontade. Tá bom? Ele que é o responsável. Na verdade, eu estou brincando, mas Deus que está por trás de todas as coisas. E é o Espírito Santo quem fala ao nosso coração. A gente às vezes faz planos, mas a gente sabe que realmente a resposta certa e correta sempre vem de quem? De Deus. Então Deus é que está trabalhando, trouxe você aqui, escolheu tudo isso. Queridos, o nosso tema de hoje é hackeando a Bíblia. Esse é o primeiro tema dessa série. E acredito que todos vocês aqui sabem o que é um hacker. Todo mundo sabe o que é um hacker, não sabe? Ou alguém não sabe o que é um hacker? Então, só uma definição aqui bem breve para vocês entenderem. Um hacker, ele é definido na informática como um invasor de redes e sistemas de telecomunicações ou sistemas de computação, entendeu? Então, isso é um hacker. E o que eu achei interessante, que a gente vai tirar como lição aqui, é a palavra invasor. Invasor. O hacker, ele é o invasor. E em sua atitude, na sua ação, tem 3 pontos importantes que eu quero que vocês gravem, que já é algumas lições espirituais que nós vamos tirar da atitude de um hacker. A primeira coisa, um hacker é uma pessoa muito inteligente, porque ele vai invadir um sistema, e a gente sabe que um sistema de computação ou um sistema de telecomunicação é um sistema muito complexo. Então, um hacker é uma pessoa muito inteligente. E o hacker, quando ele vai começar a sua obra, a primeira coisa que ele faz é estudar todo o sistema. Primeira coisa que ele faz, ele estuda minuciosamente todo o sistema. Ele tem que conhecer todo o sistema, do início ao fim. E depois que ele conhece todo o sistema, o hacker, ele tem que encontrar uma brecha no sistema. Tem que achar uma brecha. E a terceira coisa, depois que ele encontra uma brecha no sistema, ele então muda o comportamento daquele aparelho. Queridos, espiritualmente, analisa. O inimigo de Deus, Satanás, ele é o grande hacker. Satanás. E Satanás, para levar o homem ao pecado, a primeira coisa que ele fez foi estudar minuciosamente o ser humano. Para ele te levar a pecar, ele te estudou, ou anda te estudando, minuciosamente. E a segunda coisa, querido, Satanás, ele procura encontrar brechas. Ele procura encontrar brechas. Assim foi desde o início. E a terceira coisa, o grande objetivo de Satanás é mudar o seu comportamento. Todos nós sabemos que fomos criados para
honra e glória de Deus. Fomos criados para nos relacionarmos com o nosso Deus. Então, o grande objetivo de Satanás é mudar esse objetivo. É levar você a não se relacionar com Deus. Esse é o grande objetivo dele. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre os efeitos do pecado na vida do ser humano. Os efeitos do pecado na nossa sociedade. Eu quero convidá-lo para que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Abra a sua Bíblia aí. Diz assim a palavra de Deus: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Queridos, preste atenção no que eu vou explicar para vocês aqui. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido. Por isso eu quero tirar aqui algumas lições muito importantes do texto. Não vamos tirar todas as lições do texto, porque nós vamos explorar um pouco mais o tema, o assunto. Mas tem uma lição aqui que eu quero que vocês gravem no coração, porque é muito importante. Quando a gente pensa ou ouve falar em pecado, geralmente a gente se limita a uma ação, a uma atitude. E nós definimos pecado como uma atitude. Só que quando a gente estuda o texto, principalmente como o pecado se originou, a gente precisa parar para pensar em algo muito mais além. Porque o pecado não se limita em uma atitude. O pecado é uma sequência de atitudes. Quando o ser humano chega a cometer determinado ato, existe muita coisa por trás. Está entendendo? Então, quando a gente para pensar e ouve a palavra pecado, você não deve pensar em apenas uma atitude. Você tem que colocar na sua mente que existe o quê? Existem várias coisas por trás que levaram a pessoa a cometer determinada coisa. Está entendendo? Todo mundo entendeu? Por exemplo, se nós analisarmos aqui essa questão, Eva, juntamente, o que levou Eva ao pecado, a gente precisa parar para pensar em algumas coisas que aconteceram antes. Primeira coisa é que quando Eva pecou, a Bíblia diz que ela estava sozinha. Adão não estava com ela. Segunda coisa, Eva, quando ela se aproxima da árvore, a irmã White, ela fala com grande clareza para a gente, de forma muito interessante. Ela diz que Eva, ela sentiu, ela teve aquele presságio, ela sentiu que ela estava em perigo. Então, ao ela sentir que estava em perigo, quem estava agindo ali? O espírito
Santo. Mas o que Eva fez? Eva sentiu que estava em perigo, mas ela prosseguiu. Ela não recuou, ela prosseguiu. E outra coisa que a gente percebe que é interessante, que quando Eva conversa com a serpente, ela disse assim, olha, Deus diz que nós não podemos comer e nem podemos tocar. E você entende muito bem isso, que para você tocar em alguma coisa, você precisa chegar perto dessa coisa. Porque nós não somos como tem aquele personagemzinho, Homem Elástico, já ouviu? O Homem Elástico que está daqui, vai lá e pega, entendeu? Não existe isso. Nós, por exemplo, para tocarmos alguma coisa, precisamos chegar, está entendendo? Chegar perto. Então, queridos, antes de Eva comer o fruto, antes dela comer o fruto, o casal deixou de observar uma orientação divina, que eles deveriam estar juntos. Aí você pensa assim, eu posso pensar também, mas poxa, mas é uma orientação tão simples, não é? Uma coisa assim, a gente estar juntos, uma orientação que Deus dá. Queridos, toda orientação que Deus dá, ela é importante, ela é relevante. E se nós levarmos em conta, nós vamos evitar cometer determinados pecados. Está entendendo? Outra coisa, queridos, sentir o presságio. Estou em perigo. O Espírito Santo sempre, não é de vez em quando não, sempre o Espírito Santo trabalha no nosso coração. Quem já pecou vai certificar o que eu estou falando agora. Toda vez que você está perto para cometer alguma coisa errada, você sente lá no fundo, alguém te fala lá no seu coração que aquilo que você vai cometer é algo errado. Você sente que aquilo é errado. Nós não podemos ignorar. E outra coisa, querido, chegar perto do mal, perto do mal. Nós temos que evitar o mal, chegar perto dele. Você sente que o mal está lá, vá em outra direção. Vá para o outro lado. Porque se nós estivermos perto do mal, compactuando, conversando com o mal, a possibilidade de você cair ou errar, ela é grande. Se você fugir, vai acontecer como aconteceu com José. José não cometeu erro. Todo mundo pensa, José não pecou, porque José é um herói, porque José é maravilhoso. Não. José fugiu, José correu do mal. Está entendendo? Outra coisa interessante, queridos. Desconfiar de Deus. Quando a gente para pensar no pecado, a gente precisa levar isso em conta. Todo ser humano peca. Todo ser humano, quando peca, ele, na realidade, a primeira coisa que ele faz é desconfiar de Deus. Desconfiar de Deus. Então, a atitude pecaminosa, ela é consequência daquele que antes desconfiou de Deus. Desconfiou de Deus. Queridos, as consequências. O pecado, ele trouxe ao ser humano consequências física, mental e espiritual. Física, mental e espiritual. Nesse próprio texto aí, nós encontramos uma consequência mental, por exemplo. O homem, ele percebe que está nu, coisa que ele não havia percebido antes, e ele sente medo. Ele sente medo. Espiritual. Quando o homem ouve a voz de Deus, o que ele faz? Ele se esconde, ou seja, ele foge de Deus. Ele foge de Deus. E nós encontramos em todo o relato de Gênesis capítulo 3 as consequências físicas do pecado, que nós vamos analisar já já. Só que eu quero que vocês gravem outra coisa muito interessante nesse texto aí. Queridos, o pecado, ele trouxe para o ser humano
Ele trouxe consequências temporais e trouxe consequências eternas. Consequências temporais e consequências eternas. As consequências temporais, nós vamos analisar em algumas, por exemplo, já, está aqui no texto. E as consequências eternas, quais são? É interessante que quando Deus, Ele vai apresentar para o homem as consequências temporais, antes dele falar das consequências temporais, Deus apresenta a solução para a consequência eterna. E qual é a consequência eterna do pecado? Grava bem, deixar de existir por toda a eternidade. Essa é a consequência final do pecado. E quais são as consequências temporais do pecado? É o que nós passamos nesse mundo. É o que o homem sofreu. É o que a natureza, entendeu? Está sofrendo. Essas são as consequências temporais do pecado. Então tem as consequências temporais e tem as consequências eternas. E é interessante que Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus, ele antes de apresentar as consequências temporais, ele apresenta a solução para a consequência eterna. E Gênesis 3,15, Deus disse assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a tua descendência. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o que Deus está mostrando aqui? Deus está apresentando a solução para a consequência eterna. Agora, queridos, vamos lá. Por que Deus apresenta a solução para a consequência eterna? E por que Ele diz que Ele que vai resolver esse problema? Por que Ele diz que Ele vai resolver esse problema? Por quê? Porque nós não podemos fazer nada. Você e eu não podemos fazer absolutamente nada. O único que pode resolver esse problema é o nosso Deus. E Ele se oferece, Ele diz, eu vou resolver, eu vou esmagar a cabeça da serpente. Ele vai resolver. E as consequências temporais? Recaiu sobre cada um de nós. Nós podemos resolver? Podemos ou não podemos? Nós não podemos resolver. Tanto as consequências eternas e as consequências temporais, o único que pode resolver é Deus. O único é Deus. E Deus, queridos, falou aqui no texto que o homem sofreria cansaço, a mulher sentiria dores de partos e uma série de coisas aconteceria. Mas nós vamos analisar aqui uma coisa muito importante, e essa é a questão, que é a consequência, a grande consequência, ou seja, a pior consequência que o pecado trouxe para a humanidade. Alguém sabe qual é a pior consequência? Alguém sabe qual é a pior consequência? Morte? Pior que não. Qual a pior consequência? Vamos abrir a Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59. Versículo 2. Isaías 59, versículo 2. Diz assim: mas as vossas iniquidades fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não... Aqui está, queridos, a pior consequência do pecado. O pecado
ele fez uma separação entre o homem e Deus. Uma separação entre o homem e Deus. Que separação é essa, irmãos? Que separação é essa? Por causa do pecado, nós passamos a adquirir uma natureza chamada natureza pecaminosa. Todo mundo sabe disso. O que a natureza pecaminosa ela provoca em mim e em você? O que ela provoca em mim e em você? Essa natureza pecaminosa, ela me faz automaticamente ou naturalmente gostar do pecado. Sentir desejo de pecar. Porque a natureza pecaminosa, queridos, ela passou a fazer parte do meu DNA, do seu DNA. Agora vem aquela pergunta. Você pode fazer alguma coisa para mudar essa natureza pecaminosa? Sim ou não? Pode fazer? O que você pode fazer para mudar essa natureza pecaminosa? Oi? Mas o que você pode fazer para mudar ela? Pedir a Deus, mas você pode mudar essa natureza? Você pode mudar, fazer alguma coisa para mudar ela? Exatamente, você não pode fazer nada para mudar essa natureza. A única coisa que você pode fazer, como vocês analisaram aqui, é com o poder de Deus, procurar controlar essa natureza. Porque mudar essa natureza, você não pode mudar. Porque você não pode tirá-la de você. Está entendendo? Não tem como você tirá-la de você. O único que pode tirá-la de você é quem? Primeira coisa, queridos, quando a gente analisa o pecado, a gente precisa entender isso. A gente precisa colocar isso no nosso coração. Eu não posso tirar essa natureza de mim. A única coisa que eu posso fazer é, pelo poder de Deus, procurar controlar essa natureza. Mas pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Queridos, essa semana aconteceu, foi essa ou na outra semana, aconteceu um fato muito lamentável comigo. Muito lamentável. Eu sou um sujeito assim meio calmo, meio tranquilo. Eu não me estresso com muita facilidade. Só que eu estava vindo, fui buscar a Jamile, estava vindo com ela no ônibus, e a gente tocou a campainha para poder o ônibus parar, soltar. Só que o motorista, ele, na hora de parar, ele parou, ele abriu a porta e a gente estava seguindo para descer o ônibus, e Jamile estava na minha frente. O que o motorista me faz? Fechou a porta. Queridos, quando ele fechou a porta, Deus que estava ali. Jamile já estava na porta já, e só uma, então são duas, não são? Só uma fechou, porque a porta estava com defeito, a outra não fechou. E eu estava logo atrás, e eu falei, nossa. Aí uma menina no ônibus gritou, motorista! E ele então parou o ônibus, que já ia seguir o ônibus, seguir com o ônibus. Aí nós descemos, já eu vim com aquilo na mente. Vim para casa, deixei Jamile aqui. E o que eu fiz depois? Eu parti lá para o ponto final do ônibus. Parti, queridos. E eu estava invocado. Quando eu cheguei lá na porta do ônibus, ele estava no telefone, dentro do ônibus. E eu estou lá. Ô motorista, ele está assim para mim. Estava no telefone um tempão. E aquilo me deixou mais tranquilo ainda. Irmãos, eu dei uma batida na porta. Quando eu bati, ele ficou, calma aí, rapaz, espera. E aí piorou. Aí quando ele abriu a porta, irmãos, eu subi. Raramente a pessoa me vê, mas eu subi mais. Irmãos, eu vou confessar para vocês, eu ia pegar o motorista. Eu cheguei a colocar o dedo bem aqui no rosto dele. Eu cheguei a empurrar ele, eu falei, você é um miserável. Você eu falei o que para ele? Nem lembro a palavra. Eu falei, você é um irresponsável. E comecei a falar. E ele, mas eu não vi. Eu falei, como você não viu? O retrovisor está aí, você não é motorista.
E eu fui falando. E, irmão, sinceridade, eu ia pegar o motorista, tão invocado que eu fiquei. Aí o pessoal do deixa disso, sempre tem, falou, calma, rapaz, não pega o motorista, não. Aí foi saindo, mas eu continuei falando. E eu ainda fiz uma denúncia no BH Trans lá, sobre o motorista. Graças a Deus, tiraram esse motorista daqui. Agora está vindo outro motorista. E eu digo para você, eu ia pegar o motorista de tão chateado que eu fiquei com ele. Aí você fala, pô, mas você é cristão, rapaz. Como você vai ter uma atitude dessa? Que eles tocam no seu filho para ver o que você é. Toca no seu filho. Toca no seu filho. Aí eu pergunto uma coisa para a gente analisar aqui. Eu queria pegar o motorista. Eu pequei? Pequei ou não pequei? Claro que pequei. Claro que pequei. Eu entendi que eu pequei. Com certeza eu entendi. Até conversei com Deus sobre isso. Agora, por que eu pequei? Porque dentro de mim existe o quê? Existe a natureza pecaminosa. Existe a natureza pecaminosa. Dentro de todos nós existe essa natureza. Queridos, é possível você viver esta vida sem pecar? É possível? É possível? Vamos ler o que diz a Bíblia? João, apóstolo João, 1 João, capítulo 1. Primeiro João, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. E o versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, vamos ler também 1 João capítulo 3, versículo 9. 1 João capítulo 3, versículo 9. E diz assim, mesmo João que está escrevendo, e diz assim: todo aquilo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Queridos, parece haver uma contradição no texto. Porque o que João está falando aqui? O que João está falando? João está falando, querido, que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não vive na prática do pecado. Qual é a grande confusão que se faz? Qual é a grande confusão? Vamos entender isso aqui. Queridos, existe viver na prática do pecado. E existe a natureza que existe em nós. Essa natureza está aqui. Viver na prática do pecado. O grande defeito que nós temos, ou o grande erro que nós cometemos, é que quando a gente pensa em pecado, nós simplesmente pensamos em ação ou atitude. Ação ou atitude. Queridos, o problema do pecado, a gente precisa se conscientizar disso. Não é o que eu faço ou deixo de fazer. O problema do pecado é o que eu sou. É o que eu sou.
essa natureza pecaminosa, ela está em mim. E eu não vou conseguir tirar essa natureza de mim. Ela está em mim. Todos nós existe essa natureza pecaminosa. Agora nós precisamos diferenciar essa natureza pecaminosa que está em nós e a prática do pecado. Quando a Bíblia fala da prática do pecado, o que é a prática do pecado? São pessoas que conscientemente elas vivem o quê? Pecando. Por exemplo, adultério. A pessoa que adultera, ela sabe que isso é errado. Conscientemente, ela decide o quê? Viver pecando. Ou seja, está vivendo na prática do pecado. A gente precisa fazer essa diferença, porque João não está apresentando uma contradição. Então, queridos, nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores, não por causa de ação, mas por causa daquilo que nós somos. Por causa daquilo que nós somos. Entendeu? Agora, queridos, viver na prática do pecado. Eu não tenho que viver na prática do pecado. Isso eu tenho que ter consciência disso. Aí o que Gilmar colocou que a gente precisa entender. Um cristão vive na prática do pecado? Não. Ele não vive na prática do pecado. Agora, ele pode pecar? Claro que pode. Por quê? Porque ele pode pecar. Porque essa natureza pecaminosa, ela está em mim. Só que eu não programei para pecar. Eu não programei para pegar o motorista. No auge da emoção, eu fui lá atrás do motorista. Agora, depois eu coloquei o quê? A cabeça, consciência disso. Eu parei e pensei, peraí, o que eu estou fazendo? Que atitude é essa? Mas o fato de eu me conscientizar, não quer dizer que eu pequei. Eu pequei. Então, isso aí, queridos, que a gente tem que ter no nosso coração e saber que isso é verdade. Quer ver um exemplo? Existem 3 obras que o Senhor Jesus, Ele realiza em nós, através do Espírito Santo, para nos livrar do pecado. Que obras são essas? Justificação, santificação e... Todo mundo já ouviu falar disso, não já? O que é a obra de justificação? É quando o Senhor Jesus toma o meu lugar. Eu não tenho condições, Ele disse, filho, a justiça é minha. Eu morri, eu paguei o preço. Então, eu me coloco no seu lugar, você está justificado. Isso é obra de justificação. O que é a obra da santificação? É aquela obra que o Espírito Santo realiza o tempo todo na minha vida. Ela dura a vida toda. É a obra de santificação. Só que a gente precisa colocar uma coisa na nossa mente, que isso é importante a gente entender isso. Tem muita gente, quando pensa na obra de santificação, pensa em viver sem pecar. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. A obra da santificação, queridos, o primeiro objetivo dela não é levar você a não pecar. O primeiro objetivo da obra da santificação é mudar o seu caráter. Entendeu? Deus trabalha naquilo que você é. Vou dar um exemplo. Quem é construtor? Você constrói casas. Geralmente, quando você vai construir uma casa, principalmente se for uma casa para você, você tem algumas preocupações. E a primeira preocupação que você tem ao construir a sua casa é que essa casa vai oferecer o que para você? Segurança. Está entendendo? Você preocupa, não, essa casa tem que me oferecer segurança. Depois que a casa te ofereceu segurança, aí você vai se preocupar com outra coisa. Qual é? A estética da casa. Está entendendo? Então, primeiro é a segurança da casa. E depois é a estética. Quando o Senhor Jesus, Deus, faz a obra de santificação que dura a vida toda, Ele está preocupado com o quê? Com o seu caráter. Ou seja, não com o que você vai fazer ou deixar de fazer, mas a preocupação dele é em mudar aquilo que você está entendendo? Isso é a obra da santificação. Aí a obra da santificação, depois vem os resultados, que é claro que se Deus vai mudando aquilo que você é, automaticamente Ele vai mudando a sua natureza. Você vai tendo mais controle sobre a natureza
pecaminosa. Está entendendo? Esse que é o objetivo da obra da santificação. Agora a Bíblia diz, você pode cair? Claro que pode. Claro que pode, porque você é ser humano, ela ainda está em você. Mas o que a Bíblia garante? Se você cair, existe o que? Um advogado junto ao Pai. Entendeu? Se existe a possibilidade de você não pecar, você não precisaria mais de um advogado. Está entendendo? Aí no final vem a terceira obra. Qual é a terceira obra? Agora, por que a obra da glorificação? Essa sim é para fazer o quê? Destruir essa natureza pecaminosa que existe em você. Entendeu? Se fosse possível você viver sem cometer pecado, para que a obra de glorificação? Não tinha nenhuma necessidade. Está entendendo? Todo mundo entendeu? Então, essa obra de glorificação é para matar completamente a natureza pecaminosa. Aí sim nós vamos viver a eternidade com o Senhor. Amém, irmãos? Deu para entender ou ficou meio complicado? Porque é isso que a Bíblia diz. É o que aconteceu, se a gente for analisar, já está quase terminando, se a gente for analisar o que aconteceu no início com Adão e Eva. Quando Deus perguntava a Adão e Eva, o que você fez? O que Adão tentou fazer? Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Então, Adão colocou, na verdade, está tentando colocar a culpa em quem? Na mulher e principalmente em quem? Em Deus. Deus que deu a mulher para ele. Aí quando ele pergunta à mulher, o que a mulher fala? Ó, Senhor, foi a... Entendeu? É um tentando o quê? Só que a gente precisa, querido, aqui tem uma lição muito importante. Não tem como justificar pecado. Pecado é pecado e pronto. O único que pode me justificar e me salvar é quem? É Jesus, nenhum outro mais. Nenhum outro mais. Então, queridos, eu não estou falando aqui, mas não é para contrariar nada do seu pensamento, somos amigos, do mesmo jeito, entendeu? Entendi. Tá bom, amém. Isso. Vamos orar então, queridos? Senhor nosso Deus, nesse momento, ó Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo seu grande amor por cada um de nós. Queremos agradecer, ó Deus, pela sua bondade. Agradecer, ó Deus, porque embora sejamos pecadores, não por práticas, mas porque essa natureza existe em nós, nós temos a oportunidade de se arrepender, de nos entregarmos a Ti. E nós temos a oportunidade de sermos santificados pelo Senhor. Que o Senhor possa continuar trabalhando poderosamente na vida de cada um de nós aqui, até a Tua volta, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, essas bênçãos, não por mérito, não somos merecedores de nada do que pedimos, mas o que nós imploramos ao Senhor é pelos méritos de Jesus. Amém, Senhor.